Delícia te ver! E como você está? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Que bom! Como é que tá São Paulo? Aqui tá uma mistura de frio em alguns dias, calor em outros. Tá nessa loucura, né, São Paulo? Sendo São Tem, Paulo. tem. Ribeirão tá uma loucura também, mas hoje tá um calor, Gabriel, mas muito calor aqui hoje. Ah, imagino, trouxeram um pouco pra cá então, viu? Porque também. Ai, ô Gabi, primeiro, eu preciso muito te agradecer. Ah, imagina. Não, te agradecer demais por você ter essa coragem, né? Eu sei que você não gosta muito de câmera, não gosta muito dessa coisa de gravação. Não, E estamos aí, aqui pra isso. É por um bom motivo. exatamente. E assim, é, nem todo mundo gosta de falar, né? Sobre o que já passou, enfim. Mas eu acho necessário quando a gente pode ajudar outras pessoas, né? Com certeza. Eu penso da seguinte maneira: se o que a gente passou, a gente conseguiu superar, a gente tem que passar para frente, né? A gente não pode guardar só para a gente no nosso mundinho e falar, não, chega, já passei por isso, não quero compartilhar, e as outras pessoas, né? Então eu acho que a gente tem que ser seres ajudadores, né? Um ajudando o outro, no que a gente pode, no que a gente não pode, a gente é ajudado. Oi, Aninha! Isso é muito lindo, viu? Isso é muito bom. Ô, Gabriel, então, você tá me ouvindo bem ou você quer que coloque fone? Não precisa? Não, eu tô te ouvindo. Pessoal, Tá me ouvindo bem também? Pessoal, todo mundo ouvindo, escutando direitinho. Adriana entrou. O Gabriel, a Adriana é mãe de uma das meninas que faleceu, infelizmente, é, quando aconteceu a tragédia de Realengo, né? E a Adriana, ela tem, assim, ela é, assim, é igual você, ela superou e fala, e aí agora ela pegou esse tema para falar também sobre isso, e é uma das pessoas também que tá aí nos ajudando sempre. Obrigada, viu, Dri? Quem sabe um dia eu consigo reunir vocês. E eu achei incrível, assim, essa capacidade, até dou os parabéns para você, Dri, de resiliência, sabe? Porque eu acho que é essa palavra, da pessoa pegar toda essa tragédia, porque foi uma tragédia, né? Eu fiquei muito sentido com isso, e É, conseguir transformar em algo para fazer o bem, né? Geralmente a é, pessoa acaba a vida dela ali, né? Junto com o que aconteceu. Então, eu acho isso muito encorajador, né? E uma atitude extremamente nobre. Parabéns. é. Ela até montou uma associação que chama Anjos de Realengo e agora ela luta contra o bullying nas escolas, né? Mas vamos para o assunto principal, né? Que o pessoal está entrando aí Claro. ainda. Mas vamos começar nosso assunto, senão quem já está aqui, né? Pode ser que. Enfim, Gabriel, você se sinta à vontade, tá? Para falar o que você quiser, o que você não quiser, tá bom? Mas assim, muitas pessoas, eu até hoje eu estudo bullying e a violência na escola, assim, desde que eu me formei, né? Eu acabei fazendo um livro reportagem e eu estudo isso assim há muito tempo. E até hoje eu escuto de pessoas, de mães, até inclusive de pais que aconteceu com o próprio filho dentro das escolas, né? E professores, enfim, eles falam que não é bullying, que na época deles nem aconteciam isso, enfim, né? E aí, você sabe por que eu tô muito, mas muito feliz de te trazer aqui? Porque não tem como as pessoas falar que isso não aconteceu, porque eu tenho uma pessoa na minha frente agora que vai falar um pouquinho pra gente, né, Gabriel? Com certeza. Eu acho que assim, as pessoas,
elas entendem bullying como uma coisa só, né? Quando na verdade é algo que dá para destrinchar em várias. Então, assim, eu mesmo fiz uma pesquisa rápida antes da gente começar e trouxe 8 tipos de bullying considerados pelo Senado como lei, né? Uma lei não para julgar, né? Para tomar medidas assim graves, mas mais para conscientização, né? Porque a gente imagina bullying como algo só físico ou verbal, mas é muito mais do que isso. Não, Então, vai pro... se quiser falar mais alguma coisinha, senão eu já mando ver aqui na lista. Manda ver que eu não vou te atrapalhar, não. Vamos lá. Legal. Ó, o primeiro é o bullying físico, que eu acho que ele é conhecido por todos, né? Que é quando uma pessoa é agredida e repetidas vezes, né? Durante um longo período de tempo. Não é uma briga comum, é a pessoa ser agredida diversas vezes. E geralmente é pelas mesmas pessoas, né? Isso mesmo aconteceu comigo e no começo eu até achava engraçado, confesso, porque eu tinha entrado na escola e tranquilo, né? Cheguei, sou um novato, acho que era oitava série, não lembro. E, e o pessoalzinho mais velho, eles faziam muito bullying com o pessoal novo, né? Era coisa de tipo, você tá andando no intervalo, aí você tomava um tapa. Só que aí no começo, você tava entre amigos, você dava risada, né? Você falava, ah, o pessoal brincando com os novatos. Só que isso depois de 2, 3 meses começa a ficar chato, concorda? Então, assim, e você dá brecha para isso, que muitas das vezes a pessoa não tem a capacidade de falar, não, chega, por medo, né? Ou por medo de não ser aceito. E acaba se sujeitando a isso e é daí para pior, né? E esse é o primeiro dos 8 que tem, né? Então, imagina a gravidade disso. Aí as pessoas acabam olhando só para isso e esquecem os demais, né? Sim. É importante para quem está assistindo, Gabriel. Muita gente não sabe mais ou menos, ainda confunde muito bullying com brincadeira, e aí até fica um pouco meio chato, porque as pessoas não entendem que o bullying é uma agressão, né? É um assédio que ocorre frequentemente, tá? Uhum. Uma discussão, um conflito pontual não é bullying, né? Então, o que você está me trazendo é que todo dia você aguentava uma situação em que você não se sentia bem. Exatamente. E não só eu, como diversas pessoas na escola também passavam por isso, né? E aí você começa a se questionar qual que é o posicionamento da escola, né? Dos pais. Eu mesmo não contava para minha mãe, eu não achava necessário, tipo, eu me resolvo com a escola, sabe? Não vou levar mais problema. E isso é um erro, né? Isso é um erro. E você se resolveu com a escola em que sentido, assim? Então, com a escola eu não me resolvi, né? Eu também me sujeitava a isso, porque eu via acontecendo com diversas pessoas. Não tinha um posicionamento, então você imagina o que é algo normal, né? Algo que acontece entre os jovens na cidade, algo que eu tenho que superar. Então você Uhum. acaba levando isso como normal, porque as outras pessoas também não falam, pô, por que você deixa isso acontecer com você? Não, é tratado como algo normal, né? Então você acaba levando isso para você, por mais que incomode, como algo normal. Entendi. E além disso, Gabriel, além de você trazer essa situação, vamos supor, levar tapa todos os dias, teve alguma outra coisa que já te incomodou bastante em termos de não só físico, né, mas para a gente ilustrar um pouco essa coisa de não é o bullying não ocorre só fisicamente, né? Tem sim. E eu vou continuar com a lista, porque aí eu já vou dando exemplos, né? Que se não aconteceram comigo, eu já presenciei acontecendo com outras pessoas. Então acho bem importante. O segundo que o Senado listou é o bullying psicológico, né? Que é quando você persegue, amedronta ou aterroriza alguma pessoa. Então não é só questão física, é aquela pressão psicológica que você faz. Por exemplo, já aconteceu, até comigo mesmo, muitas ameaças, sabe? Ah, se você ficar perto de tal menina, vai juntar todo mundo aqui e te bater. Se você fizer isso e tal. Aí você acaba se amedrontando por isso, isso também é considerado bullying quando acontece de forma repetitiva, né? Não é Sim. simplesmente um ciúmes da pessoa, não, isso é uma opressão que você está sofrendo que as pessoas realmente sentem medo, né? E em que época isso aconteceu, Gabriel? Foi em que época, assim, da Olha, eu escola? não lembro
o ano exatamente, mas foi no ensino fundamental, né? Então você imagina a criançada lá para quinta, sexta série. Você pensa, não, é inocente, é tudo brincadeira de criança, mas é algo que fica, né, nas pessoas, principalmente em quem passa por isso. Quem não passa não vai ter essa empatia, né? Não vai saber, Não. vai levar como normal. Mas quando a pessoa que passa, se ela não sabe lidar com isso, ela leva para a vida adulta, né? E acaba gerando diversos traumas. E como que você. Tá, você quer continuar? Você quer trazer mais a. Depois eu deixo essa pergunta para o final. Eu ia falar uma pergunta aqui, mas essa pergunta. Não, eu acho que assim, eu não preciso falar todos, obviamente, depois eu posso até disponibilizar o link, né? Mas tem um tipo de bullying que as pessoas não levam como bullying, mas que é na verdade, dois que eu quero trazer. O primeiro é o sexual, né? Que o assédio, ele também é um bullying. O assédio Aquele sexual. assovio, aquele assovio que você faz pra menina lá e fica, oi, gatinha, não sei o quê. Aí o pessoal pensa, como que é bullying? Ele tá elogiando, né, a pessoa. Ele não tá falando de uma característica negativa, mas de uma positiva, mas é considerado um bullying. Sim, Porque como a pessoa está se sentindo com relação a isso, né? Isso as pessoas não têm em mente. constrangida, se o bullying é exatamente isso. Só para exemplificar, a pessoa ela tá recebendo algum tipo de comunicação ou informação, ou enfim, né, o ato em que ela não se sinta bem, se sinta constrangida, né? Isso é bullying. E o pior é nesse momento em que a pessoa percebe que o outro se sente constrangido, que aí intensifica, que aí Uhum. fica mais forte, né? E aí as pessoas não compreendem, mas é só uma brincadeirinha de criança. Mas foi só um. Não, aquilo vai se intensificando e vai sendo diariamente, né? Vai ocorrendo diariamente. Quem tiver perguntas, podem ir colocando aí, viu, gente? E eu tenho um exemplo do quão isso pode ser pesado, né? Do Sim, quão isso pode ser forte, que não foi eu que vivenciei como vítima, só que eu sim, vivenciei como espectador, né? Eu estudava com uma menina que ela era bem retraída. Eu acho que isso era na quarta ou quinta série. Assim, sim. muito criança, né? Muito criança. E eu comecei a pegar amizade com essa garota, conversar com ela, e todo dia ela trazia dinheiro, né? Eu até achava surpreendente, nossa, uma criança dessa idade trazendo todo dia R$ 20 para a escola, né? Ela, não, é que meu pai me dá para eu comprar lanche e tudo mais. E eu, muito curioso, questionador, né? Nunca vi ela com lanche na mão e falava, tá, mas você come na escola ou depois? Porque eu nunca te vi comendo nada, né? Ela falou assim, então, posso te contar um segredo? Eu falei, conta. Aí ela, tem fulano, né? Eu não vou lembrar o nome do menino, só que ele sempre ficava assediando as meninas no intervalo, né? Já tinha ido várias vezes para a diretoria, tudo mais. E ela falou: então, esse menino, ele me ameaça todo dia. Ele fala que se eu não der esse dinheiro para ele, ele vai me arrastar para o banheiro. Então, você imagina, todo dia a menina dava dinheiro para ele por ser ameaçada. E eu já Ne- consciente disso, do que podia acontecer, eu fui na direção e contei isso, né? Aí eles começaram a pesquisar isso, teve até uma revolta das pessoas contra ele, né? Gerou uma confusão enorme na escola e o menino acabou sendo expulso, E né? Mas vocês assim, também, né? Porque ele poderia ter ficado com exatamente, e aí é onde as coisas acontecem dentro das escolas e o povo acha que não acontece, né? O agora risco. você imagina, teve que chegar nesse nível da menina perder não sei quantos reais por ameaça para perceberem que tinha alguma coisa estranha. Mas o fato dele mexer com ela no intervalo, não, isso era considerado normal, né? As crianças paquerando. E o psicológico da outra pessoa, né? Não, pra quê, né? Pois é. Esse fato que você está me falando é muito importante porque o que ajuda a combater o bullying dentro das escolas é exatamente os espectadores. Uhum. Colocar
psicólogos dentro das escolas é importante? É importante. Colocar esses profissionais, sim, ajuda. Porém, o trabalho preventivo, ele tem que levar foco nos espectadores, Gabriel. Por quê? Porque igual você trouxe um exemplo muito bacana, muito legal, das pessoas entenderem por que é necessário fazer essas palestras dentro das escolas, por que é necessário fazer um grupo de estudo ali para discutir sobre isso, porque os espectadores é quem vai denunciar, é quem vai ajudar a vítima, é quem vai auxiliar que isso também não ocorra, né? Porque se a maioria de quem está assistindo um ato de agressão, né, de injustiça com outro aluno se colocar, eu mesmo na minha época de estudo, enfim, eu já me coloquei muito na frente de várias situações que estavam acontecendo que eu achava injusta e eu falava, não, meu, pode Tá parar, sabe? errado. Aham. Sabe? Eu sempre fui muito assim, então eu não levava, eu Já enfrentava. estava no sangue, né? Já estava no sangue, convenhamos. Pois é. E aí eu acho que tem que trazer essa. Por quê? Porque, assim, às vezes também, todo jovem, todo adolescente, inclusive nós adultos, Gabriel, é importante para a gente estar envolvido em algum grupo social, né? O que determina o ser humano são as relações. São nas relações que a gente está, onde a gente tem tanto problemas nos relacionamentos, quanto pode ter muitas coisas boas, muitos sentimentos Com bons, certeza. né? E aí as pessoas falam, nossa, mas por que que as pessoas se sujeitam a passar? Não é que se sujeita, não é isso. Não, é que a gente, os seres humanos foram feitos para se relacionar, né? E aí o que é que acontece? Principalmente o adolescente e o pré-adolescente, digamos assim, ele tem essa necessidade de pertencer a um grupo, né? E aí ele acaba, essa necessidade de pertencimento pode gerar, fazer com que ele faça algumas coisas dentro do grupo para se sentir Uhum. aceito, para ter uma relação ali também, né? Então, não é que a pessoa ela aceita ou passa por isso e não toma nenhuma atitude. É muito mais complexo, né, Gabriel? Muito mais complexo. Foi até bom você ter tocado no ponto de pertencer e social, porque um dos 8 tipos de bullying que o pessoal listou é justamente esse, o bullying social. Aí você pensa, como pode existir um bullying social? O jovem ele tem a necessidade de pertencimento, né? Não que nós adultos não temos, também. Só que a necessidade é maior. Então imagina uma pessoa ser rejeitada porque ela é considerada feia, ou porque ela é considerada gorda, ou porque ela é considerada magra, ou porque ela é considerada pobre, né? Então imagina como fica no coração da pessoa ela ser ignorada por todos pelo simples fato de ser diferente, de não ser do jeito que todos querem que ela seja, né? Então se a pessoa ela não tem uma informação de casa, né, uma educação de que isso não é normal, mas de que está tudo bem, porque a pessoa tem o jeito dela, se ela não tem essa educação, ela vai surtar, né? Vai levar isso para a vida adulta, vai se sentir inferior, vai ter problema de autoestima. Tem um Enfim. estudo que mostra isso, que o bullying ele aparece 24 anos depois, né? Então, tem um estudo em que o que acontece na infância, e não acontece na infância, na creche, viu? Bullying acontece com criança, enfim. Se isso não é que as pessoas não é que não tem que haver conflitos, não é isso. Conflito nos ajuda a melhorar, né? Mas a gente precisa entender até que ponto é um conflito e até que ponto já virou um assédio, né? Sim. Que é isso que eu E explico para.
qual é a diferença? É, Muito. a pessoa muitas das vezes associa o valentão que aparece nos filmes, né? Que fica fazendo brincadeirinhas, xingando, inventando apelido, mas não se trata só disso. Também pode ser. Só que é algo mais profundo, né? É algo mais profundo e ainda mais na era da internet, por exemplo, imagina divulgar uma foto da pessoa que ela não quer que seja divulgada, divulgar dados da pessoa, né? Boato também é um tipo de bullying, a pessoa inventar um boato e sair espalhando para todo mundo. Mas Então, existe o tipo de é, bullying. não, e o pessoal acha que é comum, né? Uma fofoca que foi inventada e tá tudo bem, a pessoa vai esperar. Não, não aconteceu comigo, então tá tudo bem. Ela, no ensino fundamental, todos me zoavam por causa da minha sobrancelha, porque era junta no meio, me chamavam de lobisomem. E por ironia do destino, hoje trabalho com isso. Olha só! Aí, tá vendo? Ela ressignificou, né? Exatamente. Tem muita gente Aí, Lô. que é muito bacana. Mas tem gente que não consegue, isso vai depender do histórico de família, vai depender se tem com quem contar, Hum, né? Vai depender se tem amigos também, porque eu percebo, Gabriel, que quanto mais o adolescente ou o jovem, enfim, as pessoas elas são mais retraídas, quietas, tímidas, a tendência passar mais pelo bullying, né? Por quê? Porque o agressor, ele já vê como alvo. Ah, essa pessoa, ela não vai... né? Não vi. Parece que sente, né, que a pessoa tá predisposta, assim, que ela tá para baixo e fala, não, é esse daí que é o meu alvo, é esse que eu vou atacar. É. E não é bem assim, né? Eu acho, é assim, a pessoa que é quieta não quer dizer que ela não enfrente ou que ela não tenha do nada um ataque de fúria, raiva e aí enfim, que são estilos diferentes mesmo. Tem pessoa que é mais extrovertida, tem gente que não é, né? Eu acho até pior, porque esse tipo de pessoa, ela já não gosta de se sentir incomodada. E Exatamente. e aí incomodou, o negócio fica feio. É aquela E aí, história, ela é tímida, né, não quer fazer a apresentação, aí o professor vai e escolhe ela, não, você vai apresentar. Ela fala, era é, tudo que eu não queria, né, então tem muito disso. pois é, pois é. E eu acho que os tímidos, eles têm que ser mais acolhidos. Por quê? Porque não é errado. Por que que todo mundo que, mas a pessoa ela tem que dar, ela tem que saber falar em público, ela tem que, ela não pode ter, sabe? Não, se a pessoa ela for introspectiva, qual é o problema dela ser assim e querer ficar assim, né? Não tá fazendo mal a ninguém, né? Eu concordo que algumas habilidades são importantes, né? No mercado de trabalho ela vai sentir falta disso. Só que assim, não é por isso que ela precisa sofrer por isso, né? São coisas Exato. diferentes. Uma habilidade que ela tem que desenvolver ou ela sofrer por conta de algo que ela ainda não desenvolveu. Que não quer dizer que não vá, né? Porque no É, passado eu nunca me imaginaria numa live, nunca me imaginaria tirando foto, imagina numa live, né? olha só. Então, as pessoas elas podem mudar e aprender, só que na hora as pessoas não entendem, né? Elas pegam a situação dela e falam assim, você é assim, vai ser sempre assim, eu vou te zoar e pronto. Por quê? Não tem um motivo, mas eu quero. Então é algo sem sentido. É algo sem sentido. Exatamente. E aí, você ainda tem mais os tipos de bullying para falar, e eu tô te interrompendo. Não, tem, mas tranquilo. Ó, um dos que eu deixei de falar, na verdade, eu acho que eu já falei quase todos, né? O único que ficou faltando aqui é o material. Isso. Porque o bullying material ele também existe, né? Não é só o que acontece com você, mas também o com que te pertence. O exemplo da menina era as duas Isso, coisas, o sexual e o material junto, porque ela tinha que dar o dinheiro, né? era Que em era troca de dela. não ser abusada, né? Então, olha o absurdo. Pois é, o material, para a gente exemplificar, quando
pega um pertence da pessoa, não devolve. Ah, vou pegar isso daqui, cara, eu não vou te devolver. E assim, acontece muito entre homens, né? O masculino, né? Eu tenho Uhum. estudado, e o perfil masculino, ele tem uma tendência a ter mais tipos de bullying material e o físico, né? Que parte para agressão física mesmo ali. Sim. E isso acontece muito entre o masculino. E entre as mulheres é muito o boato, a divulgação, a difamação, né? Aquela coisa de. Tem essa separação, Sim. né? E é por as mulheres ficar mais no falar, no difamar, as pessoas não falam tanto. Acha que o Só valentão é sempre o homem, né, que tá lá batendo, quando na verdade grandes traumas também podem vir de boatos, né? Grandes traumas podem vir de um xingamento, de um comentário tipo, nossa, você viu aquela menina ali? Ela é diferente, ela é gorda, ou ela é magra. Aí tem gente que fala, não, mas tudo bem, é meninas falando uma da outra, mas e a pessoa, né, que foi xingada, que vai chegar em casa à noite, vai chorar, e pois é. a mãe vai entender o que está acontecendo, porque ela vai ter vergonha de falar para a mãe, né, que é Uhum. algo real. Então, esse caso que eu contei aconteceu na quarta série. Então, imagina, um caso da quarta série, para eu ter lembrado. Assim, eu fiquei abismado com aquilo. Como uma criança da quarta série rouba dinheiro da outra em troca de não abusar sexualmente dela, sabe? E tem gente Pois que é. fala, não, crianças são inocentes, elas estão brincando, estão aprendendo. Não é bem Não. assim, né? Não. Ô, Gabriel, me deu uma curiosidade. O que que a escola fez referente com o menino que fazia isso? O que que Então, aconteceu? eu lembro que ele foi expulso, né, da escola. E assim, ao mesmo tempo que é certo, tá faltando um ponto ali, né? Porque, pelo que eu me lembro, não era o primeiro histórico de expulsão dele. Ah, Então, assim, você tá dando uma cura para a garota, né, que estava sofrendo, só que você não está prevenindo outras que podem sofrer, né? Então, ele crescendo, ele pode estar se tornando um homem extremamente agressivo com as mulheres, né? E tudo aquilo que a gente tem visto, né, ultimamente na sociedade, os feminicídios e tudo mais, que é algo real, né, que a gente não pode simplesmente tapar os olhos e falar, não, isso não acontece. Só que aí você foi? para pensar o quão isso influencia os homens a crescerem dessa forma, né? Só que não, para muitos é brincadeira de criança. Então, é algo que tem que ter muito cuidado, né, na hora de trabalhar com isso. Sei lá, encaminhar-se para uma psicóloga, alguma coisa do tipo. Eu não sou o melhor cara para dar uma sugestão de prevenção, mas tinha que ter algo. Sim, falasse com os pais sobre atitude, indicasse uma boa psicóloga, né? Quais seria a escola necessariamente não precisa aplicar uma punição como, ó, você não vai estudar mais nessa escola. É aí que tá. A gente não pode trabalhar com uma coisa tão séria de uma forma assim, tá, eu te tiro daqui e fica por isso mesmo, né? Mas cadê a educação? Ai, é por isso que eu sou tão apaixonada pela educação. E eu falo sobre bullying porque eu penso que falando sobre bullying a gente fala sobre a forma de educar. E, Exatamente. e aí, qual é a educação que a escola trouxe para essa criança? Olha, trazer para a realidade, porque às vezes não está ali na consciência, né? Com quem que aprendeu? Porque assim, agora você, olha, você é advogada do diabo agora. A polêmica começando. Outra polêmica bem grande, e eu não tenho problema nenhum, eu sempre falo isso, mas é polêmico. A criança e o adolescente e as pessoas que vão, né, enfim, crescendo ao longo da vida, elas têm o quê como espelho? Os pais. As pessoas mais próximas, não só os pais. As pessoas mais próximas. E
não se aprende a ser ruim ou fazer o errado sozinho, né? Então elas Exatamente. vão se espelhando em alguma situação, né? Em que está próximo delas. E aí, isso precisa ser o quê? Conversado com os pais, né? Precisa ser analisado, olha, o que está acontecendo? Está acontecendo isso e isso. Agora, com a internet, não é só os pais. As crianças, os adolescentes se espelham na internet, E né? convenhamos, sendo mais polêmico, qual pai que está em cima lá do celular do filho vendo o que ele está vendo, ou da filha, né? Aí é onde Convenhamos. o cyberbullying, ele é assim, terrível e sem dimensão por conta disso, porque o que acontece fora, as pessoas falam, e tem muita gente que fala assim: "Ah, mas o bullying na minha época não existiu". Realmente, pode ser que tinha bem menos, né? E agora com a internet não tem como você fiscalizar o que, que o outro está postando, qual imagem que está postando, se está Exatamente. gravando, se não está gravando, o que, que ele vai fazer com essa imagem depois, né? Até os comentários maliciosos na própria internet. A internet as pessoas não têm noção do que é a internet. Ela é boa para muitas coisas. Eu gosto da internet, eu trabalho na internet, enfim, mas para outras coisas ela é, assim, terrível. Então, só que assim, se tem uma educação, se tem uma conversa dentro de casa, fica mais fácil também, né? Mais fácil, a É, gente. tocando no assunto família, né? Eu acho que foi algo que me ajudou muito, família e amigos, né? A dar a volta por cima de tudo que já aconteceu, mas principalmente a família. Mas, assim, eu acho, né, que os pais, eles têm que endossar nos filhos aquilo que é bom, né? E reforçar isso para trabalhar na autoestima deles, para quando Valor. chegar na escola, ele saber os valores dele. Porque, assim, o que a pessoa está falando de você no bullying, geralmente não é verdade. Só que se nem você sabe o que é verdade sobre você, você vai acatar o que a maioria está falando, né? Obviamente, o pai ele não vai endossar o que é ruim no filho, né? O filho ele não está conseguindo prestar atenção na aula. Aí o pai fala: não, mas está tudo bem, filho, você está indo bem. Não, não está indo bem. Educa a criança direito, né? Instrui ele o que tem que ser feito. Só que da mesma forma que isso tem que ser instruído, toda criança tem qualidades, né? E quando isso é reforçado e trabalhado, ela vai meio que criar um bloqueio do que é ruim e vai Uhum. entender quem ela é, porque da mesma forma que eu passava por poucas e boas na escola, eu via outras pessoas que não passavam e que sofriam a mesma pressão que eu, mas tipo, né, não ligavam. É Buda É, a pessoa? Não, né? É isso de casa, da pessoa entender quem ela é. até porque nós não vamos agradar todo mundo, né? Tem Exatamente. pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam. As que não gostam, eu falo, amém, que bom, porque não vamos agradar mesmo, não vamos, a intenção não é essa, né? Então, as pessoas, elas têm que compreender que elas precisam ser elas, independente do outro gostar ou não gostar, né? Uhum. Claro que você não vai ser uma pessoa ruim, não tô falando disso. Ah, tô nem ligando, eu falo o que eu quero. Não, não é isso, né? Não é falar o que quer, né? Enfim, tem que ter um pouco de empatia. Sim. Mas não vamos agradar Jesus Cristo. Jesus Cristo, inclusive no livro, eu cito, nesse outro livro que eu estou escrevendo, eu cito Jesus e outras pessoas, né, que têm uma luz grande, assim, que passaram pela Terra, e apesar de ter sido massacrado, ter sido odiado, ele continuava ali, firme e Entendia, forte. Oi? entendia quem era, né? Entendia os próprios valores, entendia o porquê estava lá, né? Isso. Porque as crianças têm que entender o porquê elas estão na escola, né? Que é para estudar, era para ser óbvio, né? Mas muitas das vezes não é.
Então, quando elas começam a entender esse tipo de coisa, muita coisa muda. A escola, eu acho que assim, a escola é muito importante para várias coisas, né? A Uhum. escola ter contato não só com estudar, mas com as relações. E o caminho que a gente está seguindo não é o dos melhores, porque assim, as relações estão muito superficiais, então, e o papel dos pais, infelizmente, o que acontece é o seguinte: ah, filho, você apanhou? Se você voltar de novo com, sei lá, com o joelho ralado, eu que vou te bater, você tem que descontar. Então, Aí vai crescer um ser humano agressivo. Não é? são coisas assim que a gente vê na criação que ao invés de ajudar, piora, sabe? É uma questão assim, aonde nós estamos indo? Para onde nós estamos? É uma disputa, Gabriel. Agora eu estou fazendo um curso de neurociência aplicada à educação e com algumas professoras lá, e elas relatam assim que é uma disputa de ego de pais, por exemplo, desde fazer um trabalho, uma maquete, não, o pai e a mãe se fazem as próprias maquetes. A professora chega e olha assim, não, isso não foi a criança que fez. Tipo, meu filho tem que ser o melhor, né? O meu filho tem que ser o melhor. Não importa se ele chute a canela do outro, não importa se ele agrida verbalmente o outro, não importa. O meu filho tem que ser o destaque, E né? tem Então, pais que acha legal, né? Falar, ah, bateu, filho, é isso aí. Tá certo. Na minha época eu só apanhava, agora na sua você tem que bater. É projetando no filho que ele não foi, né? exatamente, exatamente. E aí é onde a gente tira, assim, pesquisando os históricos desses meninos que entraram em escola e infelizmente cometeram muitas, assim, essas calamidades, pode ver, são crianças que vêm de um lar que muito problemático, né? E não, eu falo para as pessoas, eu falo, não defendo ninguém, eu não defendo esses atos, muito pelo contrário, mas a gente tem que ser humano e perceber que a pessoa sozinha não ia dar conta de ter uma mente saudável, entende? Hum. Por exemplo, esse último que aconteceu agora da escola de Suzano, que não relataram, ai, não foi bullying. Tinha um jornalista da Globo que estava do meu lado. Aí eu olhei assim, e ele nada de anotar, fez a passagem, não falou uma palavra sobre bullying. Eu fiquei besta. E eu fiquei ali, né, no meu canto, me incomodando, me coçando. Porque assim, eu já tinha buscado algumas coisas e eu falei, não, não acredito que ele não vai citar, né, essa questão. E eles não citaram nada, mas aí eu falei, escuta, você não vai colocar na tua matéria aí nada sobre bullying? Foi, Meu Deus. Gabriel, aí eu falei assim, vem cá, você não leu? Eu falei mesmo, você não leu? Isso foi com um ano, né? Agora, recentemente, antes de começar esse Covid. Eu perguntei, você não leu sobre o que aconteceu? Um dos meninos, ele tinha espinha, né? E inclusive, o avô dele pagou um tratamento de espinha e ele todo dia falavam da cara dele. Todos os dias. Não é defendendo, gente. É que a gente precisa enxergar o que está sendo, o que está acontecendo dentro das escolas. Exatamente. Na minha opinião, você não falar do bullying em um caso desse é você apoiar que uma criança, né, que um adolescente daquele tipo é normal. Ele nasceu assim, vai ter pessoas que vão nascer assim e infelizmente acontece. Não, não é assim, né? Isso é algo que pode e deve ser evitado.
né? Exatamente. Possivelmente, possivelmente. A gente tira a questão da prevenção totalmente. A gente fala, não, então, e normaliza, banaliza, porque assim, ok, então vai ter mortes em escola e tudo bem, Né? entende? Prende a pessoa se ela não se matar e quem morreu, morreu. Não é assim, né? E as Não é, famílias, e as crianças, né? E as pessoas né? que ficaram vivas, né? As crianças e ficaram traumatizadas, né? Chega Sabe, a ser algo quase irreversível. dos filhos lá eu acho que é seu João, o nome dele, que eu conversei com ele, infelizmente foi nessa, e ele falava assim, meu filho. Eu falava para ele, filho, estuda. Ele é uma pessoa muito simples, sabe? Muito simples. E a única coisa que ele buscava para o filho dele era educação. E ele não tinha nada a ver na história, né? O filho dele não tinha nada a ver na história e foi uma das vítimas. Então, isso daí é tão complexo, né? É tão sério que as pessoas ainda não enxergam, não passaram a enxergar o problema que isso tem acontecido. E agora que veio uma pandemia, Gabriel, eu até pensei assim, bom, os pais vão ficar mais próximos dos filhos, né? Vão conversar mais, quem sabe dar uma melhorada. Mas eu percebo que eles, assim, é uma coisa assim, reclamam, né, dos filhos estarem presentes, estarem ali, né? Enfim, é importante a gente. Tipo, os pais sentem falta da escola para terem os filhos longe, né? Para poderem fazer o que eles querem fazer. E é justamente essa distância, né, não física, mas de afeto entre pai e filho, que cria uma criança sem autoestima, né, que Isso, não está preparada para nada. Porque assim, o bullying é algo que vai acontecer, isso é fato. Ele vai exato. acontecer. Ele vai. Só que agora, como as crianças vão lidar com isso, principalmente quem é vítima, né? Aí é outra coisa. Que E tem que quem ser não. um conjunto entre os pais e a escola, né? Ou o ambiente que a criança está, enfim. é, Outra coisa para ser analisado também é que antigamente também, mas na minha época não existia. Antigamente as pessoas não trabalhavam tanto, não passavam tipo 12 horas trabalhando, Uhum. né? Tinha aquele horário de trabalhar, muitas mães ficavam em casa, né? Enfim, não que eu esteja falando que isso tenha que acontecer. Não, não é isso. É que o mundo mudou. A gente não pode fechar os olhos. Muita coisa mudou, né? Mas Exatamente. e a educação? Quando é que ela vai mudar? A educação dos pais e a educação da escola. Você vai pegar algo que se aplicava, e ainda mais ou menos, né? Há 20 anos atrás e vai continuar aplicando hoje. Não faz sentido. Se há 20 anos atrás não funcionava, tá na hora de mudar a chave, né? Com Tá na... certeza, com certeza. Mas aí, você tem mais alguma coisa que você queira citar? Porque deixa eu ver o horário, eu acho que o Instagram vai derrubar a gente já já. Instagram chato. Não, Ah, eu ele é acho que assim, o que eu queria era mesmo isso de dar introdução, né? Que o bullying não é só o físico e o verbal, que tem muito mais que isso. E abrir um pouco para perguntas ou para alguém compartilhar se já sofreu ou se tem algum filho que sofre ou conhece alguém que sofre. Eu acho que é legal, né, essa troca de informações, de experiências, que um fortalece o outro, às vezes uma dúvida que a gente possa sanar, né, ou às vezes que é algo a se pensar, acho bem importante. Então, quem tiver perguntas, dúvidas, testemunhos aí, o que for, comente aí pra Manda gente. depois pra gente que a gente faz uma segunda live respondendo essas perguntas. Também, Acho que é abrimos bem uma caixinha de perguntas, vocês isso, no mandam lá. a gente abre e volta, porque eu adorei falar com você. Eu acho que você tem Eu que agradeço a oportunidade. toda Sempre uma bom. bagagem. Ai, que legal. Você tem muita bagagem para trazer aí pra gente. E principalmente na pele de quem já sofreu. Eu acho que isso é que fortalece, assim, de verdade. Uhum. Eu
tenho contato conheço muita gente, mas que falam que, não, sofreram, mas não querem, se sentem mal de abrir isso para o mundo, para público. E eu acho assim que quanto mais isso demonstra o quanto você realmente superou, Eu né? imagino que a pessoa que não conta é porque ela não superou. Essa é a minha opinião, né? Pessoa que tem um bloqueio para contar é porque ela ainda tem algo ali que precisa ser trabalhado e resolvido. Exatamente. Exatamente, Gabriel. E o que mais tem? E é o que mais tem. A gente tem Imagino. de guardar, né, o que a gente sente, o que a gente passou. E é isso que é isso o maior problema, que se fecha no mundo deles, né? E aí não percebe o quanto as outras pessoas podem ser acolhedoras, né? Tem muita gente acolhedora por aí. Exatamente. Eu mesmo, eu Você, gostava de andar com as pessoas que faziam bullying comigo. Porque eu acho que era meio que um desafio de aceitação, de eu mostrar que eu conseguia superar. Ou também tem outro pensamento daquele tipo, se eu andar com eles, eu não vou sofrer, eu vou ser um deles, né? Então você meio que se mistura com os lobos para tentar ser um deles, né? Mas não é assim que acontece. não, eu diria assim, que quando a pessoa ela traz algo que você não gosta, porque isso é natural, né? Na vida a gente tem relacionamentos em que a gente não suporta mesmo o outro, o jeito de ser. Acho que a gente precisa fazer uma distância saudável para que a gente tenha uma sabedoria para lidar, né? E aí, quanto mais próximo, é como fogo e fósforo, né? Então, muito próximo. Até porque o que me ajudou muito foi a me distanciar, né? Dessas pessoas. E quando eu comecei a andar com pessoas que, não que me aceitassem, mas que, tipo, eu sou eu, sabe? Oi, sou Gabriel e acabou. Tudo mudou. Tudo mudou, porque eu comecei a ter um ambiente, um ciclo de amigos mais saudável, e era um fortalecendo o outro, né? Reforçando o que cada um era, não por puro ego ou por pura vaidade, mas simplesmente pelo fato de ser a verdade, né? De ser quem você é. Então, quando Exato. vinha uma pessoa de fora e zoava algum do grupo, tipo, a gente ficava assim, oi? Né? Já tô bem comigo mesmo. Então, isso é algo bem interessante a se fazer, né? Escolher bem as amizades, com quem você anda, com quem você convive, com quem você compartilha. Isso, exatamente isso. Eu acho que a gente pode fechar com isso, por quê? Porque, assim, igual você comentou sobre a questão da mulher sofrer assédio, né? Enfim, a mesma coisa, as nossas maiores dificuldades no mundo, né? São os relacionamentos. Não interessa se é com pai e mãe, com namorado, com esposo, enfim, são os relacionamentos. Então, se a gente percebe que aquilo não está fazendo bem, não é só na escola, né, Gabi? Não é só na Uhum. escola, é na vida. É na Exato. vida. Se aquela pessoa, você mantém a amizade, quer ter ela próxima ali, pra quê se ela tá te desmoralizando o tempo Uhum. todo? Você ela não tem respeito por você, né? Então, exclui mesmo. Eu acho, pelo menos por um tempo, né? Por quê? Porque senão vai causando muitas outras violências. A violência, ela tá muito. É um bolo, né? É um Sim. bolo. Acho que é a pontinha do iceberg, né? Mas tem bem mais. Tem bem Exa- mais. exatamente. E aí a gente pensa que o maior ato de amor para consigo mesmo é deixar de ouvir aquilo que você não gosta, Perfeito. né? É deixar de. Porque nós precisamos da autoestima. Quando Aquela a gente. desintoxicação, né? Para que que a gente vai conviver com alguém que te faz mal, se faz mal? Era para ser a lógica, era para ser o óbvio. Só que às vezes a gente acha que não, né? Por medo de não ter mais ninguém, ou por medo de
ah, isso daí é ego meu, né? Eu tenho que aprender a lidar com as diferenças, mas tem uma diferença entre diferenças e insultos, né? Exatamente. Diferença a gente tem que respeitar. Agressão e violência, não. É Uhum. diferente. Então, é natural, tá? É natural também a gente. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Eu erro. Todo mundo, de vez em quando, tem seus problemas. Isso é muito natural. Agora, a constância é o que faz o problema. É, é Exatamente. isso que é o bullying, é constância, que Exatamente. O vai bullying é caracterizado por isso, né? que vai acabando com a autoestima daquela pessoa. Ela não quer mais estudar, ela não quer mais, né, ter amigos, porque aquela já foi uma péssima experiência, né? Se torna alguém Então, mais divertido, né? E acaba pois, prejudicando ela o resto da vida, assim. Tanto de gente introvertida adulta que a gente percebe por aí, né? pois é, e ah, eu acho assim, claro que a gente precisa ter relações, assim, com a grande maioria das pessoas, mas a gente não é obrigado a suportar coisas que não são suportáveis, né? Sim. Então eu falo, eu deixo aqui um recado para quem passa por isso, ou passou e não superou, que a maior simplesmente, como é que eu vou dizer? Volta-se para dentro, né? Vê por que que isso é importante continuar, né, na sua vida adulta, no caso de pessoas adultas que não superaram. É, Pergunta quem é você mesmo, porque aquilo que te contaram a vida inteira não é a realidade, né? Nem sempre é a realidade. O que as pessoas falam sobre nós, elas sabem isso aqui. A nossa vida é isso aqui, Uhum. né? Você Então, aceitar o que alguém fala é você se diminuir aquilo, né? Você se imaginar só naquilo. pois por que que a gente dá tanto valor a quem fala mal e não a quem fala bem da gente? Porque tem sempre alguém que fala Né? bem, né? Por que que a gente dá mérito às coisas mais que vai doer mais, né? Porque é tão mais gostoso você parar para ouvir quem gosta de você, porque que você vai estar ouvindo quem não Quem te gosta, julga, né? Quem não gosta, né? Parar para ouvir, isso é se se assim, auto-sabotar, essa é a palavra. É meio que exata, um masoquismo indireto, né? De você gostar de sofrer, sendo que é algo totalmente desnecessário. Ao menos que a pessoa conviva com você, você não é obrigado, assim, na mesma casa, tá? Ao menos que a sim. pessoa conviva, esteja na mesma casa que você, fora isso, você não é obrigado a estar com a pessoa. Não é obrigado a sentar do lado dela na escola, andar com ela na escola, não só na escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja, sabe? Dá aquela distância saudável. Se o teu trabalho, ou enfim, não tem que ter um contato direto com aquela pessoa, a professora colocou lá para fazer trabalho juntos, mantenha a simpatia. A gente também não tem que ser uma pessoa ríspida com quem é com a gente. Não, não é isso. Mantém distância saudável. E o que é a distância saudável? É você dar amor, mas não ser trouxa, Uhum. É assim, né? tipo, oi, oi, tudo bem, eu te respeito, mas se você não me respeita, você vai falar sozinho, Gente, não é? Às exatamente. vezes o negócio é tão simples de resolver e a gente que fica criando caso por conta de aceitar o que a pessoa está falando, porque você não sabe quem você é, né? Então acho que o que você falou é um exercício muito bom, olhar para si e começar, sei lá, a falar suas qualidades, falar o que você tem de bom. Todo mundo aqui tem algo de bom, né? Para oferecer. E eu Todo sei que não é uma coisa só, eu sei que é muito mais.
Então, se a Todo. gente começar a olhar para dentro e ver o que a gente tem de valores, a ver ao redor mesmo o que os seus amigos falam bem de você, o que a sua família fala bem de você. Começa a colocar isso no coração que, cara, duvido que você vai sofrer por algum comentário fútil de alguém. Não Sempre vai vai. ter comentários fúteis de alguém, né? E a gente sempre vai ter que lidar com isso, né? Então, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, ai, Samuel, eu não quero gravar o vídeo, eu falo, mas por quê? Né? Ai, mas eu não gosto. Mas isso é uma preocupação com o externo, do que o outro vai Sim, pensar. É total. sempre, a gente sempre coloca o outro, mas por que não colocar você em primeiro lugar, né? Uhum. Por que não colocar você em primeiro lugar, assim, no sentido de não vou deixar de fazer por conta do outro, né? É algo que eu quero fazer, eu vou fazer, porque eu estou fazendo pro meu próprio prazer, né? Exatamente. Então, Tá. Aí as pessoas não enchem-se de felicidades porque não fazem o que dão felicidade para ela. E uma pessoa infeliz é a cagaça para fazer as outras infelizes. se torna alguém amargo e começa a passar essa amarguice adiante, né? E aí já viu como fica. De bullying. Esse é É, o agressor de bullying. Pode pegar no histórico, ele não está sendo feliz. não Não, tá. Quem é porque feliz ele, não se incomoda com o outro, né? É isso. Se você no, tá bem, você não vai ter tempo. no fundo, sempre que quem agride é porque, na realidade, ele tem uma certa. Como é que eu posso dizer? A autoestima dessa pessoa é o contrário. A autoestima dela é tão baixa que ela precisa agredir o outro para se sentir superior. Uhum. Tipo assim, eu tô ruim, mas eu vou fazer que as pessoas achem que você está pior para ficar bem. Isso. Não é, Exa é usar de degrau, literalmente, a outra pessoa. exatamente, Gabriel. E é isso que eu falo muito para os professores. Ó, eu falo, fazer. O Augusto Cury fala muito isso, né? É o seu pior aluno, enfim. Mas é a realidade. Por isso que a gente tem que dar atenção para esses alunos que agridem, que batem, porque no fundo, é, essas almas, elas são. É assim, a autoestima está no poço, sabe? No poço. E aí, porque gente feliz não causa problema. De E verdade. grande parte tem problemas familiares, né? Que é o que você falou, vem de casa, não tem como colocar o pai como um santo imaculado e atribuir a culpa ao filho. Não, a culpa é dos pais, sim. Tem que E, a- educar, tem que estar próximo. e às vezes, a gente precisa ter um olhar legal, assim, um olhar de compaixão com essas pessoas. Hoje você tem, não tem, Gabriel? Para aqueles agressores que fizeram isso com você? Com certeza, total. Com todo mundo. Por quê? Porque eu tô bem. Eu vou ficar me Ah, incomodando com outras pessoas? Não, eu tô ótimo, sabe? tá Então, bem. Porque hoje você compreende que era, ó, falta. Ai, o Instagram vai derrubar a gente, então eu vou falar aí suas últimas palavras e eu te agradeço demais, demais da conta. minhas últimas palavras são as seguintes, pessoal. Se vocês conhecerem alguém que sofre bullying, ou se vocês tiverem filhos que estão passando por isso, comentem com as escolas, comentem com os pais, comentem com as